Nós queremos tornar vocês um feliz sábado depois de uma bela escola sabatina com a professora Gislene. Ela falou sobre a lei como professor, muito interessante essa lição da escola sabatina. Muito obrigado, professora Gislene, e também o Denilson, pela excelente lição que foi compartilhada com todos nós. Mas agora vamos também a alguns anúncios, né? Já desejei um feliz sábado a todos vocês, obrigado por estarem conosco, né? E que Deus abençoe a toda a família neste sábado maravilhoso. Vamos então a alguns anúncios, os de sempre, mídias sociais, o Instagram, como já está aí, né? O Instagram, o YouTube, o Face, o endereço continua sempre o mesmo, IASD Ipiranga Ribeirão, todos simultaneamente sendo transmitido ao vivo, isso é muito legal. Não esqueça de dar o seu like para que esse vídeo continue sendo visto, né? E não caia no esquecimento também. PR Valdir Carlos, dê uma olhadinha lá na minha página, tá? Quando for possível, dê uma visitadinha também, pr.valdircarlos, tá? Agradeço muito vocês também. Os estudos bíblicos via WhatsApp 011 991 613686, 011 991 613686. A Júlia estará pronta para cuidar de todos vocês. Muito bom, queridos irmãos. Vamos dar aí uns abraços a todos vocês. Queremos externar um excelente culto hoje, né? E um abraço virtual para todos vocês que estão nas 3 mídias sociais, né? Todos vocês que estão também nas salas compartilhadas, indistintamente um abraço. Eu saberia citar por nome todos vocês, principalmente aqueles que estão sempre conosco, mas eu quero desejar um abraço hoje de maneira um pouco mais virtual, porque o tema é um pouquinho mais longo também, e nós precisamos assim de um pouquinho mais de tempo para poder deixar as coisas bem interessantes. Agradeço também os elogios, os incentivos pela palavra de Deus que foi pregada sobre o sábado e o santo dízimo, não tornar profano aquilo que Deus deixou como sagrado. Eu fiquei muito feliz que muita gente entendeu claramente. Parabéns. Deus abençoe a todos vocês. Vamos cantar então o hino 64, tá ok? Esse hino é maravilhoso, ele fala de Jesus no horto, ele fala do sacrifício de Jesus, a maior oferta que nós poderíamos ter, Jesus Cristo. Vamos contar um pouco dessa história. O que foi Jesus ofertar? A oferta foi um sacrifício. O sacrifício de Jesus. E a oferta tem essa conotação mesmo. Deixe o hino entrar no seu coração. E vamos cantar juntos, ok? Cristo entra morto a sós, inclina-se a orar. Triste ergue a Deus a voz, expõe-se a nos salmos. Que lindo, gente! Que angústia ao orar em dor, em sangue se torna o seu suor. Afasta este cálice meu, ó Pai, se possível for. Que oferta Deus nos deu. Você sozinho. Isso, seus filhos, você agora em pé na sua sala. Olha que linda letra. Olha o amor. Realmente divino e santo amor. Juntos agora. Aos ombros suportou a cruz, por nós se dispôs a morte e a dor, mas logo ressurgiu em luz, tornando-se vencedor. Que hino maravilhoso! Maior oferta, a redenção e a salvação. É o tema de hoje. Curve sua fronte, feche seus olhinhos e vamos orar. Senhor Deus, maior oferta o Senhor não poderia ter dado.
O Senhor deu a si mesmo por mim, por todas as pessoas, por todos os seus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a responder então a essa oferta maravilhosa que o Senhor nos deu, que foi Jesus Cristo, e que neste culto sejamos abençoados pelo Senhor totalmente. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo. Amém, Pai. Vamos ao Provai e Vede. Fidelidade sempre é o primeiro lugar. Provai e Vede de hoje. Provai e Vede. História de hoje: fogo de todos os lados. Elias Pereira é um pequeno agricultor que trabalha no cultivo de frutas e verduras em sua pequena propriedade no município de Caruebe, interior do estado de Roraima. A terra é muito boa e existem lavouras que ficam bem próximas umas das outras na mesma região. Elias dedica a maior parte do seu tempo a uma pequena plantação de tomates e outra maior de bananas. Há 2 anos, a produção de frutas era uma prioridade em sua chácara. Toda semana, um pequeno carregamento de bananas era vendido no mercado da cidade. Com o resultado da venda, ele exercia sua fidelidade para com Deus, pagava suas contas e vivia dignamente com sua esposa Marilza. Um dia, Elias foi chamado às pressas para ajudar a controlar o incêndio que estava acontecendo próximo à sua plantação de bananas. O vento e tempo seco favoreciam rapidamente a propagação das chamas e muitos bananais foram incendiados em questão de minutos. Ao chegar no local, Elias viu a destruição numa plantação de bananas e pôde imaginar a dor de perder tudo da noite para o dia. Enquanto caminhava pelas cinzas do que restou, Elias se lembrou de muitas coisas que já havia passado na vida, principalmente das orações, quando pedia a Deus que cuidasse de sua propriedade, pois era dali que tirava o sustento para sua família. Milagrosamente, um vento forte desviou as chamas que estavam indo em direção ao bananal de Elias. A menos de 4 metros de distância do fogo consumidor, a plantação de Elias foi poupada pelo fogo, mais uma vez comprovando o grande amor de Deus por sua vida, e testemunhou de sua fé para todos os agricultores da região. Aquele terrível incêndio serviu para mostrar que tudo nessa vida é passageiro, e que era preciso estar sempre ligado ao Senhor com o coração puro, pronto para aceitar as decisões de Deus em qualquer situação. Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Muito bem, interessante, não, irmãos, como foi essa questão aí do Elias, né? Nem sempre, irmãos, você pode ser fiel e nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que aconteceu com a vida de Elias. Pode ser que as coisas fiquem difíceis, não é verdade? Mas seja fiel. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você na pregação do Evangelho. Nós precisamos de você na manutenção da igreja. Assim como eu também. Eu dou a minha oferta, meu dízimo, devolvo ao meu Deus, porque eu quero que Jesus volte logo. Obrigado pela sua fidelidade,
e Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor sempre bendiga. Bom, Deus também cuida da nossa saúde. E é interessante que aos sábados nós temos dicas. Nós vamos repetir algumas dicas que mais foram pedidas, tá? Nós fizemos um balanço ali e a Júlia vai estar mandando os vídeos que foram mais pedidos. Então, vamos para a dica de hoje do Provai e Vede. Perdão, do vídeo de saúde. Valeu, turma. Olá! Dando continuidade à nossa série sobre combinação de alimentos, hoje vamos falar sobre a proteína, que é um alimento construtor. É um nutriente que garante a continuidade das nossas células. Aqui no nosso prato farol, nós vemos que é a menor parte, mas não menos importante. E nós vamos ver hoje a quantidade de alimentos que são ricos em proteínas. Nós não precisamos nos ater apenas à carne, nós temos uma variedade enorme de alimentos que são ricos em proteínas. Bora ver comigo? Temos aqui as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amendoim, semente de abóbora, todas ricas em proteínas. Temos também as azeitonas preta e verde. Temos aqui os grãos. Observe que os grãos, que são fontes de proteína, eles são duplos. Veja, eles são partidos ao meio. Então você já sabe, grão partido ao meio é fonte de proteína. Grão de bico, ervilha, feijão, todos os tipos de feijão, lentilha, que além de ser uma boa fonte de proteína, também é fonte de ferro. Temos ainda aqui linhaça, temos ainda aqui chia, semente de girassol, gergelim claro, gergelim preto, excelentes também. Temos a soja e os seus derivados, que é o PVT, que nós chamamos, que é a proteína vegetal texturizada. Temos o extrato de soja e para aqueles que fazem exercício tem a proteína isolada de soja, que é mais forte em proteína, e também a proteína da ervilha. E para completar, temos aqui o coco e o abacate, excelentes fontes de proteína também. Veja que a variedade é muito grande, nós não precisamos nos ater a um tipo só de alimento. Podemos e devemos estar usando uma variedade, porque cada um tem as suas características que são muito boas para o nosso organismo. Desfrute dessas delícias. Saúde com sabor. Um grande abraço. Muito bem, queridos irmãos, vocês viram aí. Vamos então para a segunda parte dos anúncios, tão importante quanto as primeiras também, que foram das mídias. Classe Bíblica Online. A importância, às 16 horas, nesse sábado, hoje à tarde, tá? Classe Bíblica Online, a importância da oração com o André e o Rodrigo. Gente, essa classe bíblica vai estar legal, hein? Sobre a importância da oração, André e Rodrigo estarão conosco hoje à tarde às 16 horas. Não esqueça que domingo o culto evangelístico continua. Nós vamos estar falando a lição número 8 dos estudos em Daniel e que tem como título a visão dos 4 animais, ok? Não esqueça. Muito bem. Irmãos, no sábado passado nós falamos sobre não torne profano o que é sagrado. Em linhas gerais, esse foi o tema. E os irmãos gostaram muito porque várias postagens, mas vários mesmo para a gente, tanto pelas mídias sociais como também pelo celular, eu recebi de que nunca haviam pensado dessa maneira. Mas é bíblico, irmãos. Aquilo que eu ensinei a vocês é aquilo que Deus me ensinou também. É algo bíblico. Então vocês viram que é muito interessante. E eu falei que ia dizer o seguinte, o tema de hoje seria a redenção e salvação
a maior oferta. E vocês já viram pelo hino que a maior oferta realmente é a nossa salvação, a redenção, o que Jesus Cristo fez por nós. Muito bem, você pega a tua Bíblia aí, porque você vai usar bastante a Bíblia hoje, tá? Nós vamos usar bastante mesmo. Então eu gostaria já que você abrisse sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 22 e os versos 17 a 22. Eu também estarei com a minha Bíblia sempre aqui, né? Vou tentar ser, enquanto ele vai projetando para vocês, eu também já vou procurando os versos. E Levíticos 22, versos 17 até o verso 22, ok? Eu vou ter que ler todo ele. Ele é um pouco longo, mas vai dar tudo certo, tá bom? Então, você vai acompanhando depois, quando for projetado aí para você, ou então você acompanhe na sua Bíblia também. Então, Levíticos 22, versos 17 a 22. Muito bem, já está aí na tela, tá? Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel, dos estrangeiros em Israel, apresentar a sua oferta, olha que interessante, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja, verso 19, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Verso 20, porém todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito em vosso favor. Verso 21, quando alguém oferecer sacrifício pacífico, que eu vou explicar tudo isso para vocês hoje, ao Senhor, que em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado, do rebanho, do animal, que deve ser sem defeito, para ser aceitável nele, tá? Não haverá defeito nenhum. Terceira ou quarta vez Deus falando isso. Verso 22 é mais claro ainda. O cego, o aleijado, o mutilado, o ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não as oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Irmãos, isso aqui é muito sério. Por que Deus... Aí vem uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, né? Pastor, então a oferta é mais santa que o dízimo? Não, não existe isso. Porque a criação que Deus fez, que representa o dízimo, é santo, tanto quanto a salvação que Jesus Cristo também fez. Tá? Não existe isso. O que existe é uma classificação muito interessante. É a importância da oferta simbolizando a Jesus Cristo. Tá? A redenção, a recriação. Deus não aceita ofertas defeituosas. O que seriam ofertas defeituosas? Já já nós vamos entender um pouquinho mais. E tem mais outras coisas interessantes que vocês precisam compreender. Deuteronômio 16:16. Vamos rapidamente para lá. Deuteronômio 16:16. Agora é a base bíblica, depois eu vou também ler mais textos bíblicos para vocês. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia, porque temos que entender esse assunto. Deuteronômio 16, já está lá, tá? 16:16, vou ler aqui com vocês de uma maneira muito clara. Deuteronômio 16:16. Diz assim a palavra de Deus: 3 vezes no ano, olha só, 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de que maneira? De mãos vazias perante o Senhor. Pegue agora Êxodo 34:20. Êxodo 34:20. Vocês vão ver que é repetido isso várias vezes. Êxodo 34:20. Olha que interessante esse texto. Já está aí para você, tá? Já está projetado. 34, verso 20. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro. Mas se não resgatardes, será desnucado, remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Êxodo 23, verso 15. Êxodo 23, verso 15. Muito bem, Êxodo 23, verso 15. Vai estar projetado para você já.
Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei. O tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Irmãos, eu quero explicar algo muito importante para você. Haviam 7 convocações que Deus fazia. Vocês perceberam pelo texto bíblico, é só contar. Tá? Mas ele falou o seguinte, eles tinham obrigação de assistir pelo menos 3 convocações. Das 7, 3 tinham que estar. E uma coisa importante, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Em nenhuma desses cultos, em nenhuma dessas convocações, as 3, na verdade se a pessoa pudesse ir às 7, era melhor. Mas Deus estabeleceu o seguinte, tudo bem, não dá para vir às 7, mas vem em 3. O que remonta a isso? O que remonta é o seguinte, quais os cultos que a igreja... Deus mantém a linha. Quais os cultos quais os dias que a gente tem que estar na igreja assim para assistir os cultos? Quarta, sábado, domingo. 3. E ele falou o seguinte, 3 convocações vocês não podem faltar. 7, então são 7, mas 3 vocês não podem faltar. Interessante que Deus está falando. Isso é uma base para nós recolhermos ofertas de quarta, domingo e sábado. Sabia? Por isso que nós, na igreja ali do distrito de Ipiranga, nós fazemos isso. Em todas as nossas igrejas, recolhemos ofertas de quarta, de sábado e de domingo. Nós não temos problema com isso. Todas as minhas igrejas. E seguindo a ordem do mestre. E outra coisa, pede para os irmãos irem de que maneira? Não vá de mãos vazias. É lógico, irmãos. Se você devolve a oferta no começo do mês, tá? Se você devolve a oferta no começo do mês, é óbvio que você não vai estar devolvendo em todas as 3 as ofertas, porque você já devolveu um mês quando você foi pactuante. Eu faço o seguinte, eu tiro uma parte para cada culto, porque eu gosto de devolver, irmãos, então a minha oferta, eu faço o pacto direitinho, e tiro uma partinha para devolver na salva. Eu faço isso. Por quê? Eu sou um exemplo, irmãos. Eu preciso demonstrar, todos os cultos eu preciso estar ofertando, para os irmãos verem. Então eu separo e os irmãos observam, porque eu tenho que ensinar a igreja. Tá? Mas você pode fazer o seguinte, se você devolver o seu dízimo, sua oferta na quarta-feira, você não vai ter nada para sábado, você não vai ter nada para domingo ali, não tem problema. Tá? Mas se você puder separar um pouquinho, separe um pouquinho, já da sua oferta para sábado e domingo, você dar um exemplo ali. Tá? Isso é muito importante. Mas o que eu queria destacar é que ninguém compareça de mãos vazias. O Senhor, irmãos, não precisa de nossas ofertas, não o podemos enriquecer com as nossas dádivas, isso não acontece. Diz o salmista, que eu vou citar apenas o texto, não vou ler agora, mas você vai se lembrar, tudo vem de ti e das tuas mãos todamos, ou seja, nós sabemos que tudo vem do Senhor, e nas tuas mãos todamos. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados de passá-las aos outros, pelos esforços, olha que interessante que o texto que eu coloquei aqui para vocês. Deus permite, pelas suas misericórdias, então ele dá chance para você ser agradecido. Por quê? Olha a diferença do dízimo e da oferta. O dízimo, o que significa? Reconhecimento. Deus é o meu Criador. É uma ordem. 10%. Tá? Não pode variar aí. É 10%. Nem menos, nem mais. Deus não exige nem mais, nem menos no dízimo. 10%. Tá? Ah, mas eu quero dar mais. Então você dê como oferta. Como oferta você pode dar. Tanto é que eu e Júlia devolvemos o segundo dízimo e já estamos no terceiro dízimo. Tá? E depois eu explico mais isso para vocês mais para frente, para não ter dúvidas. As ofertas, então, de acordo com a revista, com Ellen White, no ano de 1887, na Review and Herald, ela escreveu um artigo que foi citado no Mordomia e Prosperidade também. Mas ela tem uma partinha lá que eu achei legal, eu tirei para vocês. Diz assim, ofertas, essa é a única maneira de que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Se o dízimo é reconhecimento, a oferta é agradecimento. Que coisa legal! E a irmã White corrobora isso, como eu acabei de ler. E olha só, vou ler de novo. E essa é a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus e não prover o outro. Isso está no Mordomia e Prosperidade e também foi relatado 6 de dezembro de 1887 na Review and Herald, tá? Nas páginas 18 e 19. O que aconteceu
é que houve um sincretismo. O que é um sincretismo? Com ofertas e dízimos. Houve um sincretismo, um embolamento. O povo foi se embolando e foi colocando, confundindo as pessoas. Teve igrejas que aboliu. A maior igreja, ela não dava ênfase sobre o dízimo da maneira que devia ser. Ela dava mais sobre ofertas. Mas não ofertas de gratidão. Eram ofertas de quê? Como eu posso dizer assim? Eram ofertas para a construção de igrejas, de basílicas e tudo mais. E aí o meio evangélico também se confundiu. Porque eles usam o dízimo para tudo. E aí lá eles embolam tudo. É um sincretismo religioso. Embola dízimo, embola oferta, para eles não tem distinção. Eles estão tornando profano aquilo que é sagrado. Há uma separação. O dízimo representa a criação. E a oferta, já falei, a redenção, a recriação, a salvação. O dízimo mostra o meu reconhecimento e a oferta a minha gratidão. Então hoje embolou tudo, sincretizou tudo. Há um sincretismo religioso muito sério em nosso meio. Mas eu preciso entender como eram as ofertas no Antigo Testamento. Irmãos, isso que eu vou falar para vocês, muito pouco tem ensinado os pastores. E eu não vou me excluir. Eu quero ser... Excluir não. Falei errado. Eu não quero deixar de ensinar vocês. E que essa foi uma área que eu trabalhei muitos anos na minha vida, servindo a Deus dessa maneira. Precisamos explicar como Deus fazia, porque as pessoas não entendem nada de oferta. Vocês vão entender agora, conforme eu falar. Vou dar texto bíblico, não vou ler todos, tá? Porque são longos, mas eu quero que você anote, tá? Bom, ofertas queimadas. Já ouviu falar? Aonde está isso? Levíticos 1. Não precisará, viu? Porque é todo o capítulo, viu, Denilson? Será todo o capítulo. Você pode até colocar assim, Levíticos 1, se você quiser. Tá? Mas não vai precisar pôr o texto, não, se você quiser. O que seriam as ofertas queimadas? A palavra hebraica é kalil. Aonde está justificada, explicada a oferta queimada? Levíticos 1. Anota aí na sua casa, no seu livro aí, na sua casa onde você está. O que era essa kalil, essa oferta queimada? Ela era consumida sobre o altar. Representava o Messias, irmãos. Ela era consumida sobre o altar e representava o Messias. Era o sacrifício contínuo que eu falo para vocês, que eu estou ensinando para vocês lá em Daniel, quando o sacrifício contínuo seria cessado. Satanás é isso que simboliza. A intercessão de Jesus Cristo, a completa dedicação a Deus. Ou seja, o que seria kalil, oferta queimada? Levíticos 1 explica tudo. Consumida sobre o altar, representava o Messias, completa dedicação a Deus. Completa dedicação a Deus. Essa é uma delas. Vamos avançar um pouquinho mais. Dentro desse tipo de oferta, há um outro tipo de oferta que é citado também no texto bíblico. A oferta de cereais. O que eram as ofertas de cereais? Vocês lembram de Abel? Vocês lembram também das frutas? São essas aí, cereais, frutas, tá? O que eram elas? Essas ofertas que estavam relacionadas a colheitas, tá? Era o reconhecimento da soberania de Deus. Ou seja, a oferta de cereal é a oferta mais próxima do dízimo. Que legal, né? É a oferta que dizia o seguinte: eu reconheço que Deus é o meu Criador, eu reconheço que Deus me deu condições de plantar, Ele fez a planta crescer. É a oferta mais próxima do dízimo, por incrível que pareça. Os teólogos acham isso fantástico. Tá? Então é o reconhecimento da soberania de Deus, mas na oferta agora, não no dízimo. E dependência dele, depende dele. Adoração a Deus como um Criador é a mais próxima do dízimo. Mas não é 10%, você dá quanto você quiser nas ofertas que você quiser passar. Bom, desses dois tipos de oferta, que são as ofertas queimadas e as ofertas de cereais, há um outro tipo de oferta que tem que ser entendido. A oferta pacífica. Qual é a palavra hebraica? Shalem. Como que é paz em Israel, em israelita, em hebraico? Shalom, isso, shalom. Shalem, pacífica. Tá? Qual é o capítulo que fala sobre essa oferta pacífica, explicando todinha ela? Levíticos 3. Tá? Então já sabe o capítulo, anota aí.
Levíticos 3 fala sobre as ofertas pacíficas, ou seja, Shelem. Só que essas ofertas pacíficas, elas são divididas em 3 tipos. Por isso que nós confundimos um pouco. Tá? Porque fala direto no texto bíblico de oferta pacífica, mas você tem que estudar para saber que tipos são 3 apenas. Shelem, ou ofertas pacíficas, que está explicada em Levíticos capítulo 3 inteiro. Tá? Tem 3 tipos. Qual seria o primeiro? Aí eu vou precisar de um outro texto para a gente entender, e agora você vai ter que ler comigo. Levíticos 7, verso 12. E eu vou ler lá na tela quando sair para vocês, para acompanhar vocês junto, para eu estar junto na leitura. Levíticos 7, verso 12. Por quê? Essa primeira oferta, são divididas em 3. Então, esse primeiro tipo de oferta é a oferta por ações de graça que eu vou ler para vocês. Olha lá. Olha que interessante, já está falando. Ó. Se fizer por ações de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas, né, untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Mas o destaque é o seguinte, ofertas de ações de graças. Então, oferta pacífica. Por que pacífica? E esse primeiro tipo é a oferta de ações de graça. Significa o seguinte, pessoal. A oferta pacífica é uma oferta que traz paz entre o ofertante e Deus. Está relacionado, sabe com o quê? Com a redenção e a salvação. Ações de graça. Esse é o primeiro tipo de oferta pacífica que me traz paz. Tá? Se divide em 3 tipos, esse é o primeiro. Ações de graça, ou seja, era um ato de gratidão por uma bênção recebida. Ou seja, você recebeu uma herança, você tirou o dízimo dessa herança. Você tem que devolver uma oferta pacífica de ações de graça. Sabia disso? Pois é. E tem mais. Olha agora. Olha o que nós vamos ler. Nós vamos para Levíticos 2. Enquanto ele vai colocando, eu vou explicando para vocês. Levíticos 2, versos 22 a 24. Já, quando tiver lá o verso 22, eu vou ler para vocês. Ao nascer um filho. Se vocês se lembrarem, Levíticos 2, 22 a 24. 2. Ah, não. Deixa eu ver aqui, acho que eu peguei o texto errado. Ah, tá ok. Mas eu vou dizer, é o seguinte, está em Levítico 2, tá? Depois eu passo para vocês os versos, não vou ter tempo agora, tá? Mas ao nascer um filho, vamos explicar primeiro, depois a gente vê o texto. José e Maria levaram Jesus com 8 dias ao templo, tá? Levíticos 12, dá uma olhadinha em Levíticos 12, 1 a 8. Vê se 1 a 8, pega para mim esse Levíticos 12, 1 a 8. E conforme a lei do Senhor, ofereceram um par de pombinhos, tá? Eu acho que eu fiz uma confusãozinha aí. Tá? Então, beleza. Pode projetar para mim que eu vou ler daí. Olha só que interessante, pessoal. Vou ler Levíticos 12, 1 a 8. Conforme a lei do Senhor, ofereceram... Por que eles ofereceram um par de pombinhos, irmãos? Vou explicar por quê. Eles eram pobres. Olha como Deus... Porque a oferta era cordeiro, o primogênito, o gado, né? Era coisas caras, né? Ou então oferta de cereais. Eles não tinham plantações. Então, a única oferta que eles podiam dar era exatamente o quê? Que eu vou ler já para vocês, tá? Conforme a lei do Senhor, ofereceram um par de pombinhos porque eram pobres. Disse o Senhor a Moisés, verso 2. Fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Com os dias da sua menstruação, será imunda. Vai vendo que interessante. E no 8º dia circundará o menino, né? Da carne do seu prepúcio. Depois ficará com ela 30 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 vezes. Olha que 2 semanas, um pouco mais. Como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias de purificar-se do seu sangue. Vai avançando. E cumpridos os dias da sua purificação, tá? por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. Para aí. Ou era um cordeiro, que era bem mais caro, ou era um pombinho, uma pombinha rolinha, porque era mais barato.
Percebeu? Porque não tinha. Então, mas simbolizava a mesma coisa. Então, nasceu uma criança, seja menina ou menino, ele tinha que trazer uma oferta. Irmãos, vou fazer uma perguntinha para vocês. Posso fazer uma perguntinha para vocês? Quem já teve filho, você já deu a sua oferta de gratidão, de ação de graças? Eu dei dos 2 meninos, porque eu sabia disso. E interessante, eu ensinei isso na minha igreja de Maria Casagrande, e um dos meus diretores, nasceu a filha dele, a primeira coisa que ele trouxe, uma oferta de gratidão que o pastor, o senhor me ensinou. Eu estou aqui entregando a minha oferta pacífica de ações de graça pelo nascimento da minha filha. Achei coisa mais linda, irmãos. E ele entregou o envelopinho de uma maneira solene. Achei lindo aquilo. Bom, as ofertas pacíficas também têm o segundo tipo. Qual seria? Shelem. Levíticos ainda, a base seria Levíticos 3, tá? A base seria Levíticos 3. Não vou poder ler, que o texto é bem longo, então, mas vou dar 2 textos para você ir anotando. A segunda oferta por votos, irmãos. Tinha a primeira, qual que era a primeira? Gratidão, ação de graça, tá? Por bênçãos, até de nascimento de criança. E o próprio Jesus, os próprios pais de Jesus fizeram isso, tá? A segunda oferta foi por votos. O agradecimento antecipado por uma bênção desejada, tá? Levíticos 27, 1 a 29. Nós não vamos ler. Levíticos 27, 1 a 29, tá? Você tem que anotar aí, porque são estudos profundos, então não dá para ler aqui, tá? Mas agradecimento antecipado por uma bênção desejada, Levíticos 27, 1 a 29. E tem um exemplo, esse nós vamos ler, 1 Samuel 1, 11. 1 Samuel 1, 11. Um exemplo por um agradecimento antecipado por uma bênção desejada. Ou seja, a pessoa nem tinha recebido a bênção, essa é a segunda oferta pacífica, por voto. A pessoa fez o voto, Senhor, eu vou entregar a minha oferta. Lá, vamos ler esse verso 11? 1 Samuel 1, 11. Olha, diz assim, ó. E fez um voto dizendo, Senhor, dos exércitos, se benignamente aceitares, né, atentares para a aflição da tua serva, tá? Era Ana, e de mim te lembrares, Ana falando, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ela falando com Deus, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja agora o verso 19 desse mesmo capítulo, tá? 11, 19, para você ver que interessante que é, como Ana dedicou o seu filho a Deus. Foi a maior oferta que ela poderia estar. Na verdade, ela fez mais ou menos o que Deus fez, né? Olha lá, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando... Só uma voltadinha, só que eu não cheguei... Lembraram-se, onde é que está aqui? Lembrando-se dela o Senhor. 1 Samuel 1,19. Eu vou ler de novo, porque eu confundi aqui. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana coabitou com a Ana, que era sua mulher, né? E lembrando-se dela o Senhor atendeu o pedido dela. Então, quero ensinar vocês o seguinte, uma pergunta. Nessa oferta por votos, se ela fez a oferta por votos, ela entregava a oferta quando? É isso mesmo. Antes de receber a bênção. Ela já entregou a oferta. Inclusive entregou o filho dela, que é a maior oferta que ela podia dar. E já entregou a oferta dela. Essa segunda oferta pacífica, de ação por ofertas por votos, é aquela oferta que você fala assim, Senhor, se eu conseguir esse negócio dar certo, né, eu já estarei devolvendo essa oferta para o Senhor antecipadamente. Uma pergunta. E se não desse certo? E se Deus não atendesse ela? Ela poderia ir lá buscar a oferta ou não? Não. Não podia. Ou se Deus atender, é porque é uma oferta movida pela fé. Tá? Qual a oferta que parece com essa atualmente? Seria o fundo de inversão. O fundo de inversão, o antigo fundo de inversão que tinha na igreja adventista, parece-se com essa oferta por votos, que é a segunda opção da oferta pacífica, que traz paz. Ou seja, você entrega antes de receber a bênção. Eu já fiz isso, viu, gente? Teve vezes que Deus atendeu. E teve vezes que Deus não atendeu e a oferta ficou assim mesmo. E é assim que deve ser, nesse tipo de oferta. Mas vamos avançar que tem mais, tá? O terceiro tipo de oferta pacífica que traz paz também está em Levíticos 3. Também está lá no capítulo todo de Levíticos 3, tá?
E essa terceira oferta chama-se oferta pacífica de reconciliação. Essa é mais séria. Por uma reconciliação obtida com Deus ou com o próximo. Onde está isso? Tem exemplo, Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, verso 17 e verso 18. Tá? Então, Deuteronômio 12, versos 17 e 18, fala da terceira oferta de reconciliação, ou seja, foi por uma reconciliação obtida com Deus ou com o próximo. Tá? Olha, eu vou ler agora. Me acompanha aí no verso 17. Das tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem dos primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas, nenhuma das tuas ofertas, nem o dízimo é oferta, que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias e nem as ofertas das tuas mãos. Vai vendo. 18. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus no lugar em que o Senhor teu Deus escolher. Tu e teu filho e tua filha, tua serva, teu servo, e o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que fizeres. O que Deus está falando aí, irmãos? Essa oferta que é a Deuteronômio 12, 17 e 18 é a prática de Levíticos 3. Dessa oferta pacífica de reconciliação é quando você faz o seguinte, irmãos. Você acerta a sua vida com alguém ou você acerta a sua vida com Deus. Eu quero falar uma coisa importante aqui. Se é um acerto com pessoas e é um acerto com... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que Deus o livre acontecesse que eu cometesse um adultério, eu, Valdir. E aí eu me arrependesse. Eu ia diante da Júlia, que é a minha esposa, que é ofendida, e falaria assim para ela: Júlia, me perdoe, por favor. E a Júlia, ao me perdoar, ela fala assim: não, Valdir, eu te perdoo. Ela tem o direito de ficar comigo ou não, viu? Ela é a parte ofendida. E vamos supor que a Júlia, apesar de eu ter errado, ela fala assim: eu fico com você, meu marido. Eu te perdoo, fico com você. Oh, obrigado, Júlia, que maravilha, e tudo certinho. Aí eu vou para casa e acabou. Me acertei com ela, tenho que me acertar com Deus agora. Senhor, me perdoa. Na verdade, Deus perdoou. Na verdade, o acerto primeiro seria com Deus. Vamos explicar melhor, vamos deixar mais didático. Vou deixar mais didático. Vamos supor que eu fiz o pecado, a Júlia ainda não conversei com ela. Eu vou diante de Deus e falo assim: Senhor Jesus, me perdoe pelo pecado que eu cometi contra a sua lei e contra a minha esposa. Deus fala assim para mim: você está perdoado, vai, não peques mais. Mas agora vai para a Júlia e vai acertar as coisas ali. Aí eu vou para a Júlia, acerto as coisas ali e tem mais uma pessoa que eu tenho que acertar. A pessoa com quem eu cometi o adultério. Tenho que ir lá. Eu quero pedir perdão para você, eu fiz uma coisa errada com você, eu quero pedir, por favor, me perdoe, eu errei. E peço que Deus te perdoe também do seu erro. Eu acerto com Deus, eu acerto com a Júlia, eu acerto com a pessoa. E essas três, Deus me perdoou, a Júlia me perdoa, e essa que eu pequei fala assim: ó, eu te perdoo, só que some da minha vida. Não tem, é assim que eles vão fazer. Mas se os três me perdoam, aí tudo bem. Aí eu fico, oh, que legal, estou perdoado, acabou. Aí eu sento na igreja, está tudo certo, passo por disciplina, né, que não tem como, sou removido, né, depois eu posso me rebatizar, mas eu tenho que passar por remoção. Aí eu volto feliz, não faço nada. Aí depois de algum tempo, eu chego e falo assim, já não fiz nada, mas daí eu chego para o pastor, já passou aí mais de 2 anos, minha esposa está bem, eu estou bem, a pessoa que foi ofendida também está bem, pastor, eu aceito o batismo, por favor, me rebatiza. Aí o pastor, tudo bem, passa na comissão, a prova, e o pastor Valdir é rebatizado. Reconstituiu tudo. Reconstruiu o casamento, reconstruiu lá a ofensa que ele fez, e reconstruiu a vida dele com Jesus. Aí eu sento na igreja tranquilo. Oferta de reconciliação. Não é uma oferta pacífica? O que o pecado traz? Perturbação. O que o pecado traz? Senso de culpa. O que a oferta pacífica traz? Paz. Eu me acertei com Deus, eu me acertei com a minha esposa, o meu pecado foi perdoado. Eu tenho, de acordo com a palavra de Deus, oferecer a minha oferta de gratidão também e de reconciliação. E essa oferta simboliza o sacrifício de Jesus.
Bom, tem mais oferta. Só que agora a oferta estará em Levíticos 4. Então você já sabe que tem que ler Levíticos 1, 2, 3 e 4, para você entender bem essa questão da oferta. Porque lá está toda a base teológica da oferta. Ofertas pelo pecado, a palavra jatá, está isso lá em Levíticos 4. O que seria essa oferta dos pecados? Pelo pecado. É uma oferta, irmãos, que a outra é reconciliei com Deus, com a minha esposa, com as pessoas. Agora, a oferta pelo pecado é o sacrifício, simboliza o sacrifício de Jesus por mim. Então, a oferta pelo pecado, que está em Levíticos 4, ela é expiação pelos pecados cometidos por ignorância. A reconciliação não é ignorância. Esse aqui é pelos pecados cometidos por ignorância. Olha como tem oferta e como Deus trabalha nesse sentido. Já não é mais oferta pacífica, porque as 3 ofertas pacíficas nós já ensinamos. Quais seriam as pacíficas? Eu vou repetir para vocês. A primeira é a oferta por ações de graças, a segunda oferta pacífica é a oferta por voto, e a terceira oferta pacífica é a oferta de reconciliação por um pecado que eu sei que eu pequei. Mas vamos supor que eu não sei que eu pequei. Mas como isso? Na Bíblia tem um exemplo, um patriarca. Quem se lembra isso aí? Vai, tenta pensar aí. Vamos ver se o Denilson também consegue lembrar. Qual patriarca fez uma oferta desse tipo? Acertou quem disse Jó. Jó, o que ele fazia pelos filhos? Lembrou-se? Exatamente, essa é a oferta pelo pecado. Ele aprendeu em Levíticos 4, tá? É a expiação pelos pecados cometidos por ignorância. Quais são os versos que eu posso usar lá do Levíticos 4 para entender? Anota aí. É o verso 2, o verso 13, o 22 e o 27, tá bom? Não vou ler pelo tempo, porque tem muita coisa aqui. Então, Levíticos 4 é a base da oferta pelo pecado, e tem quais são os versos? Verso 2, 13, 22 e 27, para você entender melhor, tá bom? Mas ainda existe mais uma. E, na verdade, tem mais, né? Oferta pela culpa. Teve a reconciliação, teve a oferta pelo pecado, que é a oferta pelo pecado de ignorância. Um exemplo foi Jó, que fazia a oferta pelos filhos, né? Que mesmo que ele falava assim, ó, mesmo que eles pecaram e não estão sabendo, eu vou fazer a minha oferta, né? E assim desenvolvia, né? Ah, interessante, ele já me deu o texto, olha lá. Ó, decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, olha o que ele fazia. E oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Olha que impressionante. Pois dizia, talvez tinham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Essa é a oferta pelo pecado. Que é a oferta pelo pecado que a pessoa não sabe por ignorância. De devolver uma oferta assim para Deus, né? Agora tem uma oferta pela culpa. A oferta pela culpa, ela é diferente da oferta pacífica. Qual é a palavra mesmo? Shelem, pacífico. Qual é a palavra da oferta pela culpa? Asham, ou seja, sem paz. Essa é de paz, pacífica, por ações de graça, por voto e assim por diante, tá? Mas essa outra é pela culpa. Olha que impressionante. Asham, sem paz. A base é Levítico 7. Então anota aí. Já falamos do 1, do 2, do 3, do 4, agora Levítico 7. Asham, a base é essa, tá? Na verdade, a explicação mais sutil, que eu não vou ler o texto, mas é Levítico 7, 1 a 10, que fala sobre a oferta pela culpa. Anota aí, tá? A oferta pela culpa. E qual era o propósito dessa oferta pela culpa? Expiar os pecados graves cometidos contra o próximo. Tá? Eu dei o exemplo na oferta de reconciliação de um pecado grave também. Tá? Quais eram os pecados graves cometidos contra o próximo? Sacrifício de reparação. É aquela oferta que você tem que reparar o que fez de errado. Ali estavam os pecados de roubo. Quem na Bíblia, no Novo Testamento, fez essa oferta? Acertou quem disse Zaqueu. O que ele falou? Lembra-se? E se eu tenho roubado, ele falou. Ele disse isso, Zaqueu. Eu restituo todos que eu roubei e vou restituir 4 vezes mais. É a oferta pela culpa.
Ele entendeu isso. O nosso querido e amado Zaqueu. Ou seja, essa oferta pela culpa, Asham, que está em Levítico 7, principalmente versos 1 a 10, é um pecado grave cometido contra uma pessoa. Ali estava o pecado de roubo, de engano, de mentira, de impureza, de violação, de mentira, de fornicação, gente. O adultério você pode fazer a lei de reconciliação, mas também pode entrar aqui, tá? Vou repetir. O propósito desse pecado, dessa oferta pela culpa, é expiar os pecados graves. Por que expiar? Porque Jesus morreu por você. A oferta simboliza Jesus. É diferente do dízimo, que é a criação. Um reconhecimento. Aqui é uma gratidão por aquilo que Deus fez. Então, o sacrifício de reparação. Zaqueu fez isso. Ali estavam os pecados do roubo, do engano, impureza, violação, mentira e fornicação. Impressionante, irmãos. Impressionante, ó. Já me achou ali o texto. Vamos ler Zaqueu? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, certinho, e se em alguma coisa tenho defraudado, aí, oferta pela culpa, restituo 4 vezes mais. Por que 4 vezes mais? Porque ele pensou assim: eu vou devolver para as pessoas e vou devolver em gratidão a Deus também. Ele queria dar mais. Não precisava ter feito tudo isso. O que foi que Jesus falou quando ele terminou? Hoje houve salvação nessa casa. Pode lembrar. Quando Zaqueu faz isso, é impressionante. Mas temos ainda mais um outro tipo de oferta. As ofertas de manjares. Qual o texto? Levíticos 2, que nós já citamos. Levíticos 2, tá? Todo o capítulo ali você vai encontrar. E como chama as ofertas de manjares? E o que é ela? A palavra hebraica é minha, tá? É minha. O que significa isso? Uma completa consagração e dedicação de tudo que sou e que tenho. Essa oferta de manjares é maravilhosa. Você está bem com Deus. Vamos supor que você, pela graça de Deus, na comunhão com Deus, você não pecou gravemente, você já cumpriu seus votos, você não tem nenhuma oferta ali nessa área que eu já citei. Normalmente a gente tem, mas vamos supor que você esteja muito bem. Aí, então dessa vez não precisa entregar a oferta. Precisa. Por quê? A oferta de minha é quando tudo está bem. Senhor, tudo está bem, então eu me entrego. É a oferta que fala do seu coração. E ela pode ser financeira também. E quando tudo está bem, então, Senhor, eu me consagro. Olha, eu não tenho... Está tudo tão bom, Senhor, que eu estou me entregando então a oferta de manjares, de alegria. Minha. Eu entrego essa oferta a Deus. Está em Levíticos 2 sobre essa oferta. Então a gente começa a compreender algumas coisas sobre a redenção, a salvação, a maior oferta. Ide ao Senhor com um coração transbordante de gratidão pelas misericórdias passadas e presentes, e manifestai vossa apreciação da liberalidade de Deus, reconhecendo que Deus vos salvou, levando-lhes vossas ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. O que Ellen White está falando? Que as ofertas que estavam no Velho Testamento valem para hoje. Onde eu li isso, é exatamente o livro, Administração Eficaz, página 198. É impressionante isso, irmãos. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as ofertas que Deus não aceita. Tá? Ofertas que Deus não aceita, que nós já lemos o texto, então não precisamos lê-lo novamente. É quando o ofertante dá qualquer coisa. Naquela época, os animais, ele dava fruta, ele pegava as frutas boas, ia vender, pegava as frutas ruins, e pegava os bois tudo enrolado, e dava coisa ruim para Deus. Mas a Bíblia falou o seguinte, lá em Levíticos 22, diz assim, os cegos, nada disso, o que tem impinjo, que está doente, não quero como oferta. Não quero isso aí. Como é que é hoje? Como é que é essa oferta com defeito para nós hoje? Sabe quando é? É quando você transforma o dízimo em oferta e tem uma cambada de gente que faz isso. Desculpe do termo, foi um termo muito coloquial, desculpe, gente. Mudando o termo. E tem uma porção de pessoas que fazem assim. Tá, me perdoe. Há uma porção de pessoas que fazem assim. Eles pegam o dízimo e transformam em oferta.
Ele pega o dízimo e fala assim, vou comprar a cesta básica. Não, a Bíblia ensina que você não conhece a palavra. A Bíblia ensina que é o segundo dízimo que deve ser feito isso. Porque Israel dava quase 33% da sua renda. Eu já estou nesse ponto, eu e Júlia. O segundo e o terceiro dízimo. O dízimo do Senhor não se mexe. Lembra-se do que você estudou comigo. Sobre santo ao Senhor. Não é 9, não é 9,5, não é 10,5, não é 11, é 10. Não põe a mão naquilo que pertence a mim. Não torne profano aquilo que eu tornei sagrado. Então você não pode fazer. É uma oferta manca, é uma oferta cega. Outro tipo de oferta cega, irmãos, que você pode dar. Você não planeja nada, você vai para o culto, não devolveu nada no seu envelope, só devolveu o dízimo do Senhor, ainda bem que devolveu o dízimo, já é alguma coisa. Mas aí não fez oferta nenhuma. Aí você chega, olha que interessante. Ai, rapaz, está passando. Aí já vem vindo o diácono com a salva. Eu não tenho nada. Então vai lá, enfia a mão no bolso. Interessante, né? Só tira nota de R$2, né? Nunca tira nota de 50, de 100. Mas não, é oferta. Então dá qualquer coisa. Essa oferta é cega, essa oferta é manca. Ela tem que ser planejada, mesmo que sejam R$2. Mesmo que sejam somente R$5, Senhor, eu posso só isso. E se você ora antes, eu vou ensinar isso aqui. Vocês vão ver na Bíblia isso, Paulo vai ensinar. É quando o ofertante dá por qualquer coisa, ou a oferta não foi planejada. Ofertas que Deus não aceita. O que é uma oferta coxa? É quando o ofertante dá por impulso, ela é coxa. Quando motivado somente por projetos específicos, ou seja, o pastor vai ali, eu tenho ensinado isso na igreja, e corretamente, quando eu vou fazer um apelo, pessoal, nós precisamos de fazer a reforma da igreja, eu posso fazer isso, mas eu não posso fazer assim, pessoal, quem vai dar, vou fazer a reforma, eu queria que vocês entregassem, porque eu quero fazer o ar-condicionado, então eu vou dar. Se é para fazer o ar-condicionado, para mim vai ser bom, né? Então eu vou dar. Essa oferta é coxa. Como que eu, pastor, tenho que falar com você? Pessoal, nós estamos pensando em colocar o ar-condicionado em nossa igreja. Eu gostaria de saber, não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês queriam trazer uma oferta de sacrifício que não vai afetar a oferta sua para a igreja? Aí você pode fazer. Sabia? Aí você pode ensinar a igreja. Eu faço isso. Eu falo assim, gente, é uma oferta de sacrifício, não afeta a oferta que você dá na igreja toda vez. Ou seja, oferta coxa é quando o ofertante dá por um impulso. Por impulso não, somente motivado por projetos específicos. Ofertas que Deus não aceita, oferta doente. Vamos ver a oferta que está na UTI. É a oferta proveniente de lucros condenáveis. Vou dar um exemplo. Venda de cigarros, venda de bebidas alcoólicas, vendas de drogas e vendas de joias. Uma prostituta, ela quer entregar a oferta, ela não pode. Ela não pode. Ninguém pode. Tem um mercadinho lá, e o mercadinho, ele vende carnes imundas. Você não pode entregar a oferta. É uma oferta doente. Mas então, pastor, me explica uma coisa. Se não pode fazer isso, por que então, quando a gente sai para fazer a recolta, a gente vai no mercado. E o que ele dá é uma oferta. Certíssimo. Mas a Bíblia fala sobre isso. O quê? Irmãos, a gente precisa estudar mais. Aí esse texto eu vou ter que ler. Eu vou voltar a ler um texto que já lemos no início, que é Levíticos 22. Vou ler o verso de novo, 17 a 22, vocês vão ver depois a diferença. Tá? Eu vou ler acompanhando ali na tela com vocês. Tá? Então eu vou dar uma viradinha do rosto, porque eu quero acompanhar. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa do Israel e do estrangeiro em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento dos seus votos, ou como ofertas voluntárias, votos voluntárias, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, será macho, sem defeito, ou do gado, ou do rebanho, ovelhas, ou de cabras, avançando, porém todo que tiver defeito, esse não oferecerás, porque não será aceito o vosso favor. Porém, quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, tá?
olha que interessante, quer em cumprimento de voto ou de oferta voluntária, voto, já expliquei tudo isso, de gado ou de rebanho, outra coisa mais, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável nele, e não haverá defeito nenhum, tá? O cego, o aleijado, o mutilado, o ulceroso, o sarnoso, cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor. E deles não poreis como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Olha, citando a oferta queimada também. Então, peraí, olha lá. Então, se não pode, Deus não aceita a oferta defeituosa, pastor, como é então que o senhor resolve o negócio lá da oferta da oferta lá do mercadinho, porque é aquela oferta que você pega de, como que chama mesmo aquilo que a gente faz? Recolta. Você vai no mercadinho, o pessoal dá oferta. A Bíblia fala. O que fala? Veja Levíticos 22, verso 23. Veja, aquela primeira, a oferta consagrada no culto, essa não pode ser sem defeito. Agora, veja essa oferta aqui, ó, que está no Levíticos 22, verso 23. É impressionante como Deus explica tudo. Tá? Vou aguardar um pouquinho para nós lermos juntos. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados, com defeito, poderás oferecer por ofertas voluntárias, mas por voto não será aceito. O que Deus está falando é o seguinte, gente, aqui está falando que pode ser oferta, mas ali falou que não podia com defeito, por que agora pode ser? Sabe por quê? A oferta que você vai dar, essa oferta era dada para os pobres, ela não era por voto, tá? Ela era voluntária que a pessoa deu, poderia ter defeito a oferta voluntária. Por quê? Era uma oferta dos pobres, era oferta social, não tem que transformar dízimo em oferta para dar para os pobres, você tem que usar a oferta de Levíticos 22, 23. Por que, irmãos? Por que mas pastor, mas não estou entendendo. Por que então que a oferta aqui é a oferta com defeito? Porque a pobreza veio da onde? Pecado, defeito. Jesus, pureza, eterno, salvação. Então é uma oferta diferente. A oferta pelos pobres, ou seja, pela desgraça, é defeituosa. E tem mais, é uma oferta social. E que oferta? Quem que usa essa oferta, irmãos? Que eu explico sempre na igreja. Os desbravadores. Os desbravadores. Quem mais pode usar essa oferta? Ação social, assistência social. São ofertas sociais e ofertas aos pobres. Tá? Os departamentos que mexem com essas coisas. Tudo está explicado na igreja adventista. Tá? É muito interessante. Mas agora vem alguns versos importantes que eu quero abrir a minha Bíblia também. Eu vou acompanhar pela minha Bíblia, mas você vai ter projetado. Malaquias 1, verso 8. Vamos começar a entender algumas coisas muito sérias agora. Já falamos da teologia mais ou menos, agora você vai ter que entender algumas coisas. E você não vai gostar do que você vai ler aqui comigo. Mas eu tenho que passar, irmãos, porque olha que diz Malaquias 1, verso 8. Quando trazeis... Olha, lá em Levíticos, já estou em Malaquias. Passou 2 mil anos, não sei quantos mil anos aí. Olha lá. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal como oferta? Ora, apresenta ao teu governador, dá para ele. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está chamando a atenção. Se valia lá embaixo, está valendo de novo. Tá? Mas o texto continua, veja o verso 23. O verso 13. Olha que ele fala em capítulo Malaquias 1, verso 13. Né? Eu tenho pouco espaço aqui, por isso que eu tenho que ficar segurando a Bíblia. Tá? Mas eu quero ler com vocês na Bíblia e você vai acompanhando a leitura aí. Então, Malaquias 1, verso 13 diz assim, irmãos. Olha que interessante. Tá? Está projetado. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que para mim? O dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Irmãos, as ofertas que são mancas, as ofertas cegas que eu já expliquei para vocês. Tá? Não, Deus não vai aceitar isso. E o próprio texto de Malaquias fala uma coisa importante. Vós me roubais o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, eu quero passar um número para vocês. Eu só passo para os anciãos e os tesoureiros.
mas vocês são responsáveis também, junto com eles e comigo. Vocês sabem quantos por cento nós caímos em oferta nessa pandemia? Que simboliza Jesus, o Salvador? E a oferta defeituosa que pode simbolizar, ajudar os pobres e os... Sabe quanto nós caímos? O meu distrito está muito mal em oferta. 13%, menos 13%. Isso é um absurdo. Se a gente voltasse agora, se a oferta ficar assim, nossa igreja vai fechar. Irmãos, nós temos que mudar esse negócio. E o texto fala. Por isso que eu estou explicando para vocês que redenção e salvação, Jesus Cristo, que nos deu o sacrifício por nós, e por isso que a oferta é para manter a igreja, porque a igreja prega da salvação. É por isso que a oferta fica lá. O dízimo não, o dízimo vai para os mensageiros. Mas aqui, os mensageiros especiais, como levitas no ano passado. Então aqui não, aqui é a igreja. A oferta é para a igreja. Para manter, a oferta vai para os pobres, a oferta vai para... Impressionante. Aí vem 1 Coríntios 16, 1 e 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2 é impressionante porque Paulo começou a ensinar o povo, porque os pagãos não sabiam como ofertar. E esse texto eu quero que vocês acompanhem. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, e nós vamos ler aí também. Tá? Diz assim, primeiro verso 1. Quanto à coleta para os santos, olha o que está falando. Fazei vós também como ordenei à igreja da Galácia. Pastor Paulo. Veja o verso 2. No primeiro dia da semana, que era o domingo, cada um de vós põe em parte em casa, conforme a sua prosperidade. A igreja ensina o pacto conforme a sua prosperidade, ou seja, a sua oferta tem que ser o quê? Em porcentagem. Porque se sobe o seu salário, aumenta a porcentagem. Se diminui o seu salário, diminui a porcentagem de oferta. Deus é justo. Aí diz assim, ó, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Por que está falando isso? Tem que ser planejada. Quando eu for, vocês começam a levantar ali na hora. Não, não é assim. 4 fatos, então, sobre a oferta. A oferta deve ser o quê? Voluntária. Primeiro ponto, a Bíblia fala isso. A oferta deve ser voluntária. Depois eu dou os outros 4. Tá? Então, veja bem, está longe ainda, mas olha que interessante. Como é que eu quadro aqui? Vou fazer uma comparação, você procura entender, tá? É bem didático, mas eu não tenho como projetar isso agora, tá? Deus e o homem. Deus e o homem. Olha só como Deus pede, quando Paulo ensinou. Quando? No primeiro dia, antes de mais nada. Recebeu o salário no primeiro dia. O homem, no sábado a gente devolve a oferta. Já tira ali mesmo. Quem deveria? Cada um de vocês, Paulo falou. A família unida separa a oferta. O homem, a pessoa que tem dinheiro dá. O que e quando? Deus, ponha de parte conforme a sua prosperidade. O homem, dê a oferta de acordo com o que você houver no bolso. Onde? Deus fala, em casa, planeja. O homem, na igreja, abre lá o bolso e dá lá na hora. Por quê? O que Deus fala? Para que haja mantimento em minha casa. O homem, em resposta a um apelo. A oferta não pode ser uma resposta em apelo. Deus não obriga os homens a dar, irmãos. Tudo quanto derem deve ser voluntário. Primeiro fato é voluntário. Não quer ter o seu tesouro cheio de ofertas dadas de má vontade. Isso está no Conselho sobre Mordomia, página 69. O segundo fato sobre as ofertas deve ser programado, voluntária e programada. Terceiro fato sobre a oferta, proporcional. Proporcional, voluntária, programada, proporcional. Tem gente que está com oferta de R$10 faz 2, 3 anos. Não, você recebeu muito mais bênçãos. Eu fui subindo, irmãos. Para chegar nos 3 dízimos, você tem que subir. Não tem jeito. Deus está me abençoando. Eu sou ricamente abençoado. E o quarto fato sobre a oferta, sistemática. Ela não pode ser uma oferta, agora eu dou, agora eu não dou, agora está apertada. Não, ela é sistemática. Por isso o pacto está embasado aqui, na parte sistemática.
Então é muito importante eu ter em mente esses 4 fatos. O primeiro, voluntário. O segundo, programada. O terceiro, proporcional. E o quarto, sistemática. Olha o que diz Ellen White. E o primeiro Coríntios 16, 2 fala isso, nós já lemos. 1 Coríntios 16, 2 fala isso, mas olha o comentário de Ellen White no livro Administração Eficaz, página 81, que ela diz o seguinte, sobre 1 Coríntios 16, 2. Depois de ser o dízimo posto à parte, olha o que ela diz, sejam as dádivas e ofertas proporcionais, segundo a sua prosperidade. Ela está dizendo a mesma coisa que disse Paulo em 1 Coríntios 16, verso 2. Pacto. O que é o pacto? O pacto é uma oferta proporcional aos ganhos ou entradas que você tem e que você renova a cada ano. Se você foi bem nesse ano, sua oferta aumenta, você aumenta a porcentagem. De 4 passa para 5, de 5 passa para 6, mas vamos supor que você não foi bem esse ano. Não tem nada errado de você falar assim, Senhor, esse ano eu não fui tão bem, então eu estava com 4, eu vou descer um pouquinho, vou descer para 3. Nenhum problema, mas cumpra os 3. Programada, sistemática, proporcional, voluntária. Cumpra os 3. Vou ser bem sincero, eu e Maria Júlia nunca abaixamos, só subimos. Mas isso não impede de você também baixar. O que mais? O que é o pacto? Onde separar a sua oferta? Em sua casa, em presença da sua família. Eu sento com a Júlia, nós oramos, separamos ali, para cada igreja, porque eu dou oferta para cada igreja, as 9 igrejas, como um ato de adoração. Eu faço com adoração, irmãos, eu preparo com o maior carinho, né? Coloco no envelope para no sábado levar à igreja. Como eu estou nas 9, então cada sábado estou levando uma oferta. E o meu dízimo também fica na igreja do Ipiranga. Que agora eu também, além do dízimo que eu devolvo na associação, eu devolvo o dízimo também no Ipiranga. Porque agora eu estou aposentado. A tesoureira sabe disso. Sou fiel, irmãos. Eu prego e vivo aquilo que prego. Até o 2º dízimo e o 3º. Eu posso ensinar porque eu vivo isso. Tá? E os meus tesoureiros sabem disso. Como separar o pacto? Vou ensinar vocês didaticamente. Vamos supor que você ganhou R$1.000. Primeiro que você tira, quanto que é? R$100. Por quê? É o dízimo. Sobrou quanto? 900. Dos 900, separe o seu pacto. Escolha um percentual de pacto. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu agradeço a Deus, então eu faço o seguinte, eu separo a oferta também eu sou assim também, viu? Eu separo a minha oferta, então eu dou bem mais. Porque eu separo a minha oferta, vamos supor, R$1.000 eu ganhei, eu tirei o dízimo, eu posso tirar dos 900 a oferta. Mas eu não faço isso. Eu tenho R$1.000, eu tiro o dízimo dos R$1.000 e tiro os outros 20% também dos R$1.000. Eu faço isso. Você não precisa fazer isso. Eu estou ensinando aqui o que você pode fazer. Como é oferta, eu posso dar mais, menos, não tem problema. Dízimo não. Dízimo é 10%, acabou. Então eu estou ensinando. De R$1.000 tira 100 do dízimo, sobra 900. 900 você faz o seu porcentagem. Se é 5, se é 4, se é 3. Tá? Mas se você quiser devolver também do toto, é livre. Porque a oferta é livre. Nosso Pai Celeste não instituiu um plano de doação sistemática com o intuito de enriquecer a igreja, irmãos. Mas para que o mesmo fosse uma bênção para nós, para o homem. Viu que nesse referido sistema era exatamente o que o homem necessitava, irmãos. Quero falar um dado agora. Dado que deu trabalho para eu pegar. Tá? Mas eu peguei até uma certa data porque não dava tempo de preparar melhor. Eu vou transformar em dólar para você entender, porque o nosso real está tão ruim que não dá para fazer. Então eu pego o dólar para você ter uma noção. As ofertas em 1930, no mundo, para cada dólar de dízimo, sabe quanto entrava de oferta em 1930 na igreja adventista? 64 centavos de dólar. O que significa isso? 64% em relação ao... Tem um dízimo, não é dízimo? $1. Eles davam 64. Muito alta a oferta. Passou 20 anos. 1950. Esses dados estão na Igreja Adventista Sétimo Dia, na Conferência Geral.
Cara, 20 anos depois, 1950, para cada dólar de dízimo, já caiu para 0,36 centavos. Meu Deus, quase metade em 20 anos. Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos dar um pulo de mais 20 anos. Vamos para 1970. Para cada dólar de dízimo que entrava no mundo, a oferta caiu para 0,22. Ainda está bom, viu? Ainda era bom. Ainda era bom. Mas veja como está caindo. Vamos para 1990? Vamos lá. São dados consolidados. Para cada dólar de dízimo que entrava em 1990, 0,12. Caiu de novo. Em 2003. Década de 2000. Para cada dólar de dízimo, meu Deus, 0,03% de oferta. O que isso significa? Exatamente. É isso mesmo. Meu querido Denilson, você já entendeu. A coisa está feia. Nós estamos pecando contra Deus. Está 0,07%. E da última vez que eu fiz a medição, que acho que foi em 2010, 2015. Ai, irmãos, sabe quanto estava? Para cada dólar de dízimo no mundo, entrava 0,04. Sabe que agora eu já não sei como está. Depois da pandemia, acho que nós já estamos negativo. Bom, nós estamos negativos, né? Nós estamos com menos 13. Nós estamos bem negativos, né? Irmãos, a Bíblia diz assim, Malaquias, vocês me roubam nos dízimos das ofertas. É duro que eu estou falando, gente, mas não sou eu que estou falando. Por favor, eu estou falando aquilo que eu cumpro. Mas pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, o que eu tenho que dar? Dê você. Dê você. Deus não está pedindo o seu dinheiro. Se você não tem dinheiro, Ele quer você. Ele morreu por você. E tem uma porção de gente que não tem oferta para dar, mas fica sentada no banco sem fazer nada. Quando vai à igreja? Dê você. Vá fazer serenata. Vá fazer pregação do evangelho. Vá dar estudos bíblicos. Dê o seu tempo. Dê o seu talento. Você não tem trabalho? Dê você. Na verdade, Deus quer é você. A parte financeira é um detalhe. Porque Deus vai ajeitar, tudo é dele. Minha prata, meu é ouro. Eu estou falando para você se assustar, mas não por causa do dinheiro, para a sua salvação. Para a sua salvação. Porque a igreja adventista não é igual aos outros que fica lá falando, dê isso, dê aquilo. Nós não falamos, mas eu tenho que alertar, a salvação está aí. E nós estamos aí quase devendo para Deus na questão das ofertas. Quem vai falar para vocês, irmãos, se não for eu? Que Deus me designou para isso. Dízimo. Sabe o que o dízimo mede da igreja? Mede a saúde corporativa da igreja. Quando a igreja é fiel no dízimo, a saúde corporativa dela está indo bem. Ai, meu Deus, e agora? Vocês vão entender tudo. A oferta mede o senso de missão. O que vocês entenderam então? Se está ruim a oferta, o nosso senso de missão está de que jeito? Por isso não tem batismos, por isso ninguém quer dar estudo bíblico, por isso ninguém quer dirigir classe bíblica, são uns poucos. A maioria vai lá, senta na igreja, fica lá. Vocês estão percebendo? Quando você entrega a oferta, o seu senso de missão volta. É para a igreja, ela precisa de dinheiro para poder pregar, para poder falar, para poder ter bons equipamentos, uma igreja mais bonita, não uma igreja caindo aos pedaços. E ainda joga a culpa no pastor porque a igreja está caindo aos pedaços. É você! É você que devolve a oferta. Eu devolvo a minha, mas não dá para pagar tudo. Se eu pudesse, eu fazia. Eu faria. É você. Meu Deus do céu. Eu queria fazer um apelo. Já estou no apelo, até esqueci de... Irmãos, eu choro, sim. Desculpe. Mas o meu choro,
É porque às vezes quando eu falo sobre isso, sou um dos poucos pastores que falam as verdades concernente a essas... Não, os outros também falam, não vou falar isso. Eles também falam. Mas eu tenho um jeito de falar um pouco diferente. Não é melhor nem pior. Mas eu não quero que você se perca. Eu não quero. Eu amo vocês, todos do meu distrito, todas as minhas igrejas. Todas vocês, são 9. E eu vejo vocês ali, na hora da comissão, na hora de pegar os cargos, infidelidade. Eu não posso votar esse porque é infiel. Puxa, gente, entenda, não é para mim. Eu passo, não sei, daqui a pouco tempo eu vou embora. Mas a igreja continua, você continua, e você precisa se entregar nas mãos de Deus. Você precisa ofertar para a sua igreja crescer. Oh, gente, não é para mim. Eu já estou daqui 4, 5 anos me aposentando. Deus já tem tudo para mim. E quanto mais eu entrego para Ele, mais volta para mim. Eu nunca vi um Deus assim, mas Ele é. Há um texto que eu não gostaria de ler para vocês, mas eu vou ler nesse apelo. Ele é duro. Ele é duro. Testemunhos para a Igreja. Volume 2, página 661. Presta atenção no que eu vou ler e faça a adaptação da sua vida. Um cavalo magnífico, orgulho de um coração frívolo. Você pode colocar um carro magnífico ou uma casa magnífica. Orgulho de um coração frívolo poderá ser encontrado morto, ou batido, ou estragado, ou roubado. Mas eu vou ler o texto. Um cavalo magnífico, orgulho de um coração frívolo, poderá ser encontrado morto na estrebaria. Ocasionalmente pode morrer uma vaca, pode ocorrer perdas de frutas e outras culturas. O Senhor poderá espalhar os recursos que conscienciosamente deu aos seus filhos. O Senhor poderá espalhar, caso se recusem usá-los para a sua glória. Lembra da história do Provai e Vede de hoje? Você viu o que Deus fez? Por que não foi queimada dele? O texto está aqui. Eu vou ler o texto. Poderá ocorrer perdas de frutas ou outras culturas. Poderá. Mas como ele foi fiel? Não. Olha o que o Senhor fala. O Senhor poderá espalhar os seus recursos que deu a vocês, se vocês recusem dá-lo para a glória dele. Se vocês recusarem as bênçãos que Deus dá de saúde para você conquistar os seus bens, você poderá perder. É um texto duro, né? Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 661. Por que eu falo disso? Alguém pode falar assim, mas Deus está exigindo muito. Eu tenho pouco, eu ganho R$1.000, R$1.200, tenho que pagar aluguel. Eu já passei por isso. Nunca deixei de devolver. Já passei dificuldade. Eu já passei fome, sabia? Eu, pastor de vocês, já passei. Já passei tantos problemas. Mas nunca deixei, irmãos. Deus, eu tenho tantos milagres para relatar que eu não tenho tempo para falar aqui nesse apelo. Eu me lembro, quando eu e Júlia separamos, nós começamos o trabalho, éramos bem simples, tínhamos pouco, que o meu salário era bem menor. Pastor novo, bem menor. Casado, não tínhamos filhos ainda, mas a vida era difícil. E eu lembro que eu tinha um Passatinho velho, que dava mais trabalho do que... Não tinha muitos recursos. E um dia eu entreguei a minha oferta e meu dízimo, como sempre fiz. Falei assim, Júlia, não tem um tostão. E aí nós falamos assim, o que tem na geladeira? Não tinha nada. Nós sempre fomos vegetarianos. Bom, Júlia, eu vou trabalhar. Tem gasolina no carro. Fui fazer visita.
Como Deus é bom. Fiz a visita, ajudei o meu irmão com tudo que ele precisava na parte espiritual, estava feliz. Aí ele chegou e falou assim: não, pastor, não vai embora. Por quê, irmão? Nós temos um presente para o senhor. O que é? Ele era feirante, e eu esqueci que ele era feirante. Irmãos, 2 sacolas cheias, sacola, não é saquinho não, cheia de fruta e legumes. Escorreu lágrimas dos meus olhos, diante do irmão. O irmão falou assim: por que você está chorando? Irmão, eu não tenho nada em casa. O que você não falou antes? Não, Deus cuida da gente. Mas pastor, o senhor ajuda as pessoas, então por que... Não, mas você está fazendo. Ele me deu mais coisa, irmão, que eu tive até que dar para os outros. Meu carro veio lotado. Cheguei com um sorriso de melancia no rosto, em casa. E a Júlia falou assim: que foi, meu bem? Júlia, vem me ajudar, porque o negócio está feio para carregar. Quando ela chegou lá, não sei se ela se lembra disso, foi em Ipanema, irmão Carlos nos ajudou. Irmão Carlos acho que nem se lembra disso. Tinha um monte de coisa. E Deus supriu a nossa necessidade. Deus abençoe. É isso aí. Um abraço para todos vocês. No próximo sábado eu vou estar com vocês falando sobre santificação verdadeira. Por favor, entenda o que eu falei. Se precisar, a gente manda esses textos para vocês. Mas estudem com Deus. Eu não estou falando nada contra a palavra de Deus. E eu preciso ensinar vocês sobre isso. Quero dar um abraço a todos. Um feliz sábado, um bom almoço. Que Deus abençoe a todos vocês nessa manhã. Obrigado por tudo. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, muito obrigado por essas palavras duras às vezes. Mas nos ajude, Senhor, a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas também nos nossos talentos, nosso tempo também. Nos abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. A voz é nossa e às vezes ela embarga, mas a palavra é de Deus. E hoje eu falei a palavra de Deus. Bom dia, bom almoço, tudo bom para você. Tchau.